Muito bem, amigos do canal Coisas do Sertão, mais uma vez, né, com vocês, o Cícero Santana. E hoje eu estou muito feliz porque eu vou conversar, bater um papo aqui com o meu grande amigo João Valdemar, que já está aqui ao meu lado e que nós vamos interagir um pouco com ele e com todos vocês, tá bom? Meu muito obrigado, continue sempre assistindo aos vídeos do canal Coisas do Sertão, se inscrevam, compartilhem, deixe o seu like e o mais importante, ative o sino para que todos os vídeos que nós colocarmos, né, vocês sejam notificados, tá bom? Bem, beleza, estamos aqui ao lado de João Valdemar. Tudo bom, João? Tudo bom, graças a Deus. Tudo bem, João Valdemar, ele é um grande amigo meu, conheço ele há muito tempo e que eu gostaria muito que vocês que são inscritos no canal Coisas do Sertão e a você que não é, possa conhecer um pouco quem é João Valdemar. Quem é João Valdemar, afinal? Cícero, João Valdemar é aquele simples pessoa que nasceu aqui em Olivença, não foi na cidade, mas foi no município. Em qual localidade, João? Sítio Boa Vista. Sítio Boa Vista, né? Duas Boa Vista, a Boa Vista de Dionísio. Sim. E a Boa Vista que era antigamente conhecida por Boa Vista de João Bezerra. E era, que então, fica ali próximo ao sítio, a Sítio Dona, né? Verdade. Certo. E eu nasci ali, e ali praticamente me criei. E depois que eu já estava jovem, meu pai tinha um armazém que antigamente não se chamava de mercearia, aliás, de mercado, era mercearia ou bodega. E então compra de cereais. Onde? Em qual localidade? No sítio Boa Vista. Ah, no sítio mesmo, não era na cidade não? Não, no sítio Boa Vista. Certo. E lá nós trabalhei um tempo com ele, bastante com ele, eu era ajudante dele, com uma das pessoas que lutavam também, porque naquela época existia muitas lavouras, né? Certo. Então meu pai comprava muito. Quais eram as lavouras, João, que o seu pai plantava? Naquela época, meu pai comprava feijão, comprava milho, comprava algodão e comprava castanha. Olha só. E até mamona. Mamonas, tá vendo? E as pessoas compravam para quê? Fazer o azeite, era? A mamona era para fazer azeite, era para levar para fora. Sim. Para fazer azeite e fazer óleo, que pertencia até, parece que para avião, um negócio assim, entendeu? E meu pai vendia às pessoas como Zé Luiz, no Rio d'Água, quem conhecia o Zé Luiz, vendia também em Santana, o algodão do meu pai vendia em Santana, vendia ao Zé Luiz, vendia também esse Mauro Fernandes, também. Eu sei. Entendeu? O Mauro Fernandes era muito novo na época. E eu sei que eu lutei bastante com ele. Certo. Passei um bom tempo trabalhando com meu pai. Depois, eu resolvi ir morar no Rio d'Água. Passei solteiro ou já era casado? Já tinha casado? Para melhor, eu fui trabalhar em Santana, ainda solteiro ainda. Sim. Trabalhei em Santana, numa padaria, bom tempo. Numa padaria que tinha lá chamada de Seu Benedito. Certo. E depois de que eu fiquei lá uns tempão, aí foi tempo que eu fui morar em Propriá. Ah, em Sergipe, Propriá. Lá em Propriá eu me casei. Conheceu a esposa? Conheci a esposa, já conheci daqui já. Sim, entendi. Aqui, foram-se embora, eu acompanhei. Eu acompanhei. E lá, nós trabalhei bastante lá numa firma, na construção de um prédio de escola. E depois eu voltei, quando eu casei, vim morar novamente na Boa Vista, no mesmo lugar. Na mesma localidade de origem. Com meu pai, na luta da venda. Certo. Mas foi quando eu comecei comecei a aparecer filho, né? A responsabilidade dobrou. Isso. Não é verdade? E eu aí fui morar em Olho d'Água, para trabalhar lá com o Zé Luiz, entendeu? Mas mesmo assim as coisas não foi. Aí foi a vez que comecei a negociar com
coisa que o povo chamava, era bijuteria, essas coisas assim, mas era rádio, relógio, televisãozinha das pequenininhas, televisão daquelas de 12 polegadas, tudo que veio do Paraguai. Certo. É um pequeno negociante, pequeno negociante, que chamava a negociante ambulante. Ambulante. Eu vivia de feira em feira. Entendi. E todas segunda-feira viajava para Caruaru para trazer a mercadoria. Nas quinta-feiras viajava para Arapiraca para comprar o relógio, daquele relógio que era ainda automático. Depois o rapaz que eu comprava o relógio foi-se embora para Maceió. E eu acompanhei. Ia buscar em Maceió. Até eu ia no carro do Totônio, que levava o povo para Maceió, levava, tipo, comprava galinha, essas coisas assim e tal, e eu ia com ele para Maceió. Mas lutando sempre, e graças a Deus, nesse ramozinho, eu não tinha outro meio, o meu era esse, mas estava me dando muito bem, graças a Deus. Dava para sobreviver? Dava. E os filhos começaram a aumentar. Certo. Né? E os filhos começaram a aumentar, e eu comecei a me desdobrar mais, mas Deus botando a mão por cima. Isso é que importante. Tive bastante tranquilidade, nunca me aperriei. Pagava aluguel em Olho d'Água na época, e depois que eu voltei para casa, era que não pagava nada, mas mesmo assim tinha a responsabilidade da família, e lutei esse tempo todo, depois, com muito tempo, quando eu já tinha família, já foi que eu fui convidado para trabalhar na prefeitura. Mas na prefeitura era um salário muito pouquinho, não era nem salário, era só uma colaboração. Eu sei. Que na realidade, para dizer a verdade, se for para dizer a realidade, quando eu tinha família grande, era, Cícero, 2 sacos de feijão, de farinha, por mês. Aliás, 2 sacos de farinha por mês e 1 saco de feijão um mês. Por mês, aí, para poder passar. Para poder passar. Entendi. Tinha que todo mês, de 2 em 2 meses eu comprava a farinha e de mês em mês comprava o feijão. Então, muitas vezes eu pegava com o meu pai. Entendi. Mas Deus Graças me a Deus, ajudando e eu fazendo isso. Nesse negócio, Cícero, quando pouco tempo de parar, pode continuar. Nesse caso, eu morando no Olho d'Água, eu ainda comprei com esse mesmo ramo. Certo. Vendia bicicleta. Muitas vezes eu trazia 2, 3 bicicletas, 4 no carro do Benedito Ananias. Certo. E quando chegava no Olho d'Água, quando chegava em casa, não chegava mais nem com, já vendia. Olha aí. Na rua. O pessoal já estava conhecendo o João Valdemar como negociante. E o resultado é que eu ainda comprei várias casas em Olho d'Água. Comprava uma, vendia, comprava outra. Mas só com esse ramo. Eu entendi. Com esse trabalho. Sucessivamente. Depois comprei outra casa em Santana de Ipanema, na floresta. Estive pensando de morar lá, mas não consegui. Não deu certo. Não deu certo aí morar lá. Foi da vez que eu deu vontade de comprar, eu voltei para morar num terreno aqui que eu morei 13 anos e pouco, né? Que era o terreno do finado Cícero Duca. Eu agradeço. Certo. Né? Ele já está lá, Deus, na mão de Deus. Isso. Mas eu agradeço também a família. Mas depois eu saí, comprei meu terreno, que é aquele que hoje eu tenho no sítio Campo Alegre, como você sabe disso, né? Muito bem, João. Aí depois, né, de muitos anos, quantos anos João morou aqui na propriedade do saudoso Cícero Duca? 13 anos. 13 anos. Isso que for, né? Certo, certo. Foi na época que eu lhe conheci, João. Foi, né? Quando eu lhe conheci, aí o João já morava aqui, né, no sítio Urtiga, né? Urtiga. E sítio Urtiga, zona rural aqui de Olivença. Aí após, João? Aí quando eu passei esse tempo lá, a minha história é muito comprida. Pode ficar à vontade. Depois o Zé Arnaldo comprou um terreno que era do meu tio, lá no antigo barraco, né? Sim. E me pediu que eu fosse para lá, porque o meu tio tinha uma venda. O Zé Arnaldo é o atual prefeito hoje? O atual prefeito. Certo, entendi. O atual prefeito. Pediu que ele, na época ele era vereador. Sim. Aí mandou que eu fosse para lá, que meu tio tinha uma bodega, e da vez que meu tio saiu, eu ia assumir a venda, né? Entendi. Só que eu fui para lá, mas lá não me dei bem.
porque... Eu não tem essa lembrança, João, que o João morou lá na vila, né? Vila São José, antigo povoado Barraco. Sim, aí era mais na saída, né? Não era bem dentro do centro. Certo. Era um pouquinho fora aqui. Mas como lá não tinha uma coisa que desse para mim, porque não tinha energia, essas coisas e tal. Sim. Aí eu voltei novamente para o terreno do Cícero Duca. E foi? Nossa. Foi. E lá eu passei também poucos tempos. Aí, mas sempre negociando, sempre fazendo meu ramo de profissão. Graças a Deus, deu muito bem. Depois, quando Deus prepara as coisas da maneira na hora exata, certa, não é né? verdade? Que eu fui convidado para trabalhar de fiscal de arrecadação do município. Certo. Então, era como eu já falei, né? Um saldo muito pouco. Sim. Então, hoje eu me lembro, eu ganhava 80 centavos, era 80 reais. Né? 80 reais. Depois que passou o real, né? A moeda. 80 reais. E o saco de farinha era 12 reais. Até que eu pedi o senhor lá para deixar um nível, e o senhor não deixou, continuou nos outros. Quando saiu, entregou para outro. Mas essa história é só contando, outra, né? Só essa história. Bom, e eu sei que, com a graça de Deus, depois que o negócio foi ficando mais difícil, porque apareceu esse negócio de lojas e muitas lojas, de vender na prestação, de vender de qualquer jeito, não sei o que. Aí o nosso negócio das feiras de troca, chamava feira de troca, né? Foram diminuindo. Feira de troca foi diminuindo, até que chegou a ponto de não dar modo de eu fazer mais esse trabalho de feira de troca. Certo. Aí eu fiquei já só no trabalho da prefeitura, com o meu salário mínimo, já era salário mínimo. Entendi. Graças a Deus. Pronto. Mas mesmo assim, deu muito bem para eu criar, não criar, Deus criou. Deus quem cria, né? E eu fazer, como é que diz, a responsabilidade de 11 filhos, foi 12 filhos que nós tivemos. Eu digo nós tivemos porque foi a mulher não tem só, né? Isso. 12 filhos, uma morreu pequeninha, novinha, e os 11 filhos, Deus nos deu essa graça de criar com esse período de negócio e depois com esse período do emprego. Graças a Deus, foi muito importante, muito bom. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque às vezes eu pego imaginar como era que eu ganhava tão pouco e Deus aumentava a minha tudo é na graça de Deus, né? Para viver. E o João não falou, mas eu vou perguntar e ele vai aqui dizer quem foram os seus pais lá no sítio Boa Vista. Cícero, os meus pais era Valdemar Manuel da Silva. Sim. E Maria Brasileira da Silva. Até o povo gostava de brincar. Essa é brasileira mesmo, porque é Maria Brasileira da Silva. Sim. Porque realmente nós nascemos pequenos lá e eu tinha meus irmãos e irmãs, que era o José, né? Certo. Tinha o Everaldo, né? Tinha o finado Cícero, que morreu ainda novo. É novo. Né? A Creuza, a Maria, a Vanúzia, que mora em Salvador, entendeu? E essas pessoas que sempre eram minhas irmãs. Meus irmãos. João, e com relação, João, depois, né, aí ele contou da profissão, que começou, né, a trabalhar na prefeitura, mas o João também morou aqui, né, depois de algum tempo, conseguiu, graças a Deus, adquirir um terreno ali próximo ao Campo Alegre, no sítio Campo Alegre, né, João? Como foi assim? Cícero, esse terreno, quando eu estava lá no Cícero Duca, que não deu mais certo, né? Sim. Alguma coisa aconteceu que não deu mais certo. Aí eu tive vontade de comprar um terreno lá mesmo na Boa Vista, onde eu me criei, né? Então até o compadre João tinha um terreno onde tem 16 tarefas e meia, ele me vendia o terreno até a um preço bem acessível. E eu não aceitei, porque eu ainda continuava no ramo Entendi. No ramo. E lá só tinha o carro de Benedito que passava bem cedo e voltava meio-dia. E eu da feira só voltava às 4 da tarde. Aí não tinha como, né? Fica mais complicado. Era uma mão de obra que podia ficar. Aí eu deixei de comprar o terreno lá do homem de 5.500 que ele me vendia,
E comprei 5 tarefas aqui, onde está falando, no sítio Campo Alegre. Isso. Comprei 5 tarefas por 5 mil reais. Olha só, rapaz. De 16 tarefas, passei para 5 e os 5 mil. Mas nunca me arrependi. Não, ali é um lugar muito Aí bom. o motivo, né? Por causa também, não sei se... que eu tinha minhas obrigações lá, como você sabe, eu já vou falar dela ainda, isso. Né? Sobre aonde foi que começou e de onde foi que veio essa o João está falando das obrigações, pessoal, aqui do movimento da igreja, que ele era e ainda continua, né, na coordenação, e aí o movimento bíblico, que os homens se reúnem para, assim, refletir, ler a palavra de Deus, né, João? E o movimento estava muito, né, vamos dizer assim, crescido no Campo Alegre e em diversas cidades. Então, o João, para facilitar, né, o deslocamento, com certeza essa oportunidade deste terreno também foi bem oportuna, né, João?